A gente está conversando hoje sobre os itens 13 e 14 do capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos. E aí o item é dar-se-á aquele que tem. E aqui no início desse item, os discípulos perguntam, por que Jesus falava por parábolas? Ele nos falava por parábolas porque era uma forma mais simples da gente entender aquilo que ele queria, a mensagem que ele queria passar. Eu acredito que até hoje as parábolas são muito importantes e muito interessantes para a maioria de nós, pelo menos para mim, porque é uma forma de trazer uma explicação de uma forma mais clara, mais compreensível para nós que estamos aí trilhando no caminho da evolução espiritual. E aí ele fala, dar-se-á aquele que tem, isso me remete também àquela parábola das moedas, que o Senhor deu lá para os servos uma quantidade de moedas diferente, de maneira, e foi viajar, e quando voltou, ele viu que cada um fez com aquilo. E Deus faz isso com a gente também. Deus nos dá e Deus nos tira. Ele nos dá para verificar, e isso muitas vezes nos ajuda e muitas vezes atrapalha, para verificar o que a gente vai fazer com aquilo que ele nos dá, com aquelas capacidades que ele nos dá. É uma forma de teste, mas não é para testar a gente pura e simplesmente para testar. É para que a gente também possa se conhecer melhor, para que a gente possa perceber o quanto a gente pode realizar, muitas vezes, desde que queiramos realizar coisas. Então, Deus nos dá, às vezes, determinadas condições, justamente para que a gente use essas condições para multiplicarmos não somente para a gente, mas também para as pessoas que estão ao nosso redor, sejam nossos familiares, sejam conhecidos, sejam desconhecidos. Seja um conhecimento moral, seja uma capacidade material, uma capacidade financeira. Muitas vezes a gente tem empresários aí que Deus permite que enriqueçam, evoluem, prosperem muito, para que eles gerem empregos, e gerando empregos também ajudem outras famílias a sustentarem seus familiares, e acaba virando um ciclo muito positivo, porque acaba que todo mundo ganha a partir desse tipo de situação. E muitas vezes Deus nos tira porque aquilo, em vez de nos ajudar, está nos atrapalhando. Porque às vezes a gente acaba se acomodando a determinadas situações. Minha vida está ganha, eu herdei uma herança, eu não preciso trabalhar muito, eu ganho muito bem. E aí a gente às vezes não dá valor àquilo que a gente recebe. Às vezes a gente não é grato a Deus aquilo que a gente recebe. E muitas vezes a gente só passa a ser grato quando a gente perde. É aquela história, né? Muitas vezes a gente só dá valor a determinadas pessoas, a determinados acontecimentos, situações, quando a gente perde. Que a gente vai olhar e falar, nossa, era tão bom e eu não percebi, era tão bom, tão maravilhoso, eu não consegui enxergar isso. E às vezes Deus nos tira, justamente para que a gente consiga enxergar, a partir disso a gente também consiga ter mais empatia, a gente consiga entender muito melhor o sentimento que outras pessoas, a dor que outras pessoas passam muitas vezes, porque a gente está passando por aquela situação, a gente está passando por aquela condição de dor, aquela condição de falta. E aí, depois de um tempo, a gente começa a se perguntar por que Deus quer que a gente passe por determinadas situações. Ele não é um ser que é sádico, que quer ver a gente passando, sofrendo situações simplesmente por sofrer. Ele quer que a gente aprenda determinadas situações. É como um professor, é como um pai quando está tentando educar a gente, uma mãe quando está tentando educar a gente. Às vezes a gente não dá valor àquilo que a nossa mãe e nosso pai faz, e aí eles colocam a gente de castigo, ou tiram aquilo da gente para que a gente dê valor e a gente entenda que muitas vezes eles estão se sacrificando por nós, para que nós tenhamos aquela possibilidade, para que nós tenhamos aquela condição. E a partir do momento que a gente passa a dar valor àquilo, Deus, de alguma forma, retorna isso para a gente. Para que quando a gente passar por uma determinada situação, novamente, a gente entenda que nós não somos melhores do que outros, porque temos uma determinada condição. Por alguma razão, nós somos merecedores ou somos privilegiados, mas muitas vezes esse privilégio é para nos fazer amadurecer, é para nos fazer aprender a compartilhar e também para nos fazer servir de exemplos. Então, às vezes a pessoa tem muita condição financeira e ela vai e ajuda outros e reparte aquilo que ela tem, às vezes se sacrifica, abre mão de determinadas coisas para ajudar outras, e é isso que Deus quer. Deus quer nos usar como instrumentos de sua bondade, de sua paz. Ele quer nos usar como instrumentos para ajudar nos outros irmãos que muitas vezes não tem aquela força que a gente tem, que muitas vezes não tem aquela fé que a gente tem, ou que deveríamos ter, que muitas vezes não tem aquela coragem que a gente tem, porque às vezes a gente passa por dificuldades que a gente fala assim, eu não vou conseguir superar, eu não vou conseguir dar conta disso aqui.
E aí a gente vai, e reza e pede a Deus mais força, só um pouquinho mais de força, e as coisas aos poucos vão melhorando, e a gente se percebe muito forte. E a partir disso, a gente percebe que a nossa força também serve para ajudar outros irmãos, para encorajar outras pessoas a entender que tudo passa, que a gente está aqui de passagem, que a gente tem um longuíssimo caminho de evolução espiritual, que aqui é só uma fase da nossa vida, que após essa vida virão outras vidas, né, outras vivências que nós vamos ter, e eu acho que é importante, eu acredito, na verdade, que é muito importante a gente sempre pedir a Deus força, principalmente naqueles momentos que a gente fraqueje, que todos nós temos esses momentos, que a gente fraqueje, para pedir força para que a gente continue sendo merecedor de tantas dádivas que às vezes a gente não reconhece, de tantas dádivas diárias que Deus nos dá e às vezes a gente não enxerga e não agradece, como por exemplo ter um teto, como por exemplo a gente está disponível hoje, a gente ter condição bem ou mal de ter uma internet para assistir essa live, para a gente poder ler alguma coisa que vai edificar nosso coração, para a gente poder tomar um copo d'água, para a gente ter saúde mental, psicológica, para entender o que está acontecendo ao nosso redor. Muitos dos nossos irmãos não têm. Então, pequenas coisas que às vezes a gente não dá valor, que a gente possa dar valor. Porque aquela história que fala aqui, né? Dar-se-á aquele que tem. E vai tirar daquele também que não tem, mas não é no sentido de punir, é no sentido de nos fazer ter consciência de que a gente tem que ser sempre grato, e quanto mais grato nós formos com aquilo que Deus nos dá, ainda que a gente se sinta muitas vezes merecedor demais, ainda que às vezes a gente ache que não é suficiente, no fundo, Deus normalmente nos dá muito mais daquilo que a gente precisa, e normalmente muito mais do que aquilo que a gente merece. Então que a gente possa sempre ter essa consciência e muita gratidão, mesmo nos momentos de dor, e eu sei que não é fácil, porque todos nós passamos por momentos de dor, de dificuldade, de tristeza, que a gente acha que não vai conseguir vencer, mas a gente vai conseguir. Então, tenhamos sempre muita fé, Deus no coração, que Nossa Senhora abençoe a todos, não somente hoje, mas em todos os dias das nossas vidas.